Vamos falar de transtorno bipolar. Se você não me conhece, eu sou Caterine Riera e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre saúde mental. Transtorno bipolar não é aquilo que o senso comum pensa. As pessoas costumam falar assim: fulano é bipolar porque um dia me trata de um jeito, outro dia me trata de um outro. Fulano é bipolar porque um dia chega no trabalho de um jeito e outro dia chega do outro. Isso não é transtorno bipolar. Às vezes a pessoa está sendo reativa a algo que aconteceu e você nem percebeu. Vou dar um exemplo. O casal vai no mercado e o marido trata a esposa mal na frente da caixa, por exemplo. É grosseiro. Ela engole aquilo, ela fica quieta, mas aquilo fica ruminando nela. No dia seguinte ela acorda e ela dá uma patada nele. E ele não sabe, ele fala: nossa, que bipolar, ontem estava tudo bem, mas não estava. Então isso não é ser bipolar, isso é natural do ser humano. O ser humano reage ao meio. Então classificar as pessoas como bipolar sem saber é um jargão popular que está equivocado, inadequado e você não deveria usar. Existem 3 tipos de transtorno bipolar: o tipo 1, o tipo 2 e o ciclotímico. Tem um manual chamado DSM-5, onde ele inclui sintomas e a combinação de 4 ou 5 sintomas fazem com que o médico, o psiquiatra, o neuropsicólogo, o psicólogo consiga fazer um diagnóstico. Se uma pessoa ler aquilo, ela vai achar que ela tem todos os sintomas, ou que o marido tem, ou que a mulher tem. E mesmo assim, existem informações adicionais ao DSM-5 no sentido de atualização. Então ele não é tão atualizado. Médicos que são especializados em determinados sintomas, eles têm informações além daquilo, né? Informações que vêm de estudos. Então, cuidado com o diagnóstico. Por que eu estou gravando esse vídeo? Caterine, você é consteladora, você trabalha como terapeuta sistêmica. Por qual motivo você está gravando vídeo sobre saúde mental? Eu estou gravando esse vídeo exatamente para as pessoas que seguem o meu canal poder ter contato com informações científicas. Porque muitas vezes a pessoa está fazendo uma terapia que ela não é adequada para a necessidade da pessoa. Tá tudo bem fazer as terapias. Eu sou uma terapeuta holística e eu entendo que essas técnicas são muito boas, ajudam muito, mas elas não substituem tratamentos. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem uma doença, um transtorno incurável. É diferente de uma pessoa que tem depressão, que passa por um período depressivo, que toma medicação ou faz um tratamento com psicoterapia e depois ela consegue seguir a vida dela. Uma pessoa com transtorno bipolar vai precisar de um acompanhamento a vida toda. Vamos falar dos 3 tipos. O tipo 1 é o mais evidente. É aquele daquele filme Mr. Jones. É um filme bem antigo com Richard Gere. Ele mostra muito bem como funciona um bipolar tipo 1. Então a pessoa está extremamente com humor extremamente elevado na fase da mania. Essa fase da mania ela dura pelo menos 7 dias. E o que uma pessoa que está com a mania ativada faz? Ela pode gastar dinheiros, quantias absurdas de dinheiros em compra, em sexo, em noitada, fazer uso abusivo de drogas. Fica
fica com uma irritabilidade exacerbada, então é tudo para cima. É o humor todinho para cima. Impulsos sexuais exagerados, comportamentos que podem colocar em risco a vida dela e dos outros, impulsividade. Algumas pessoas, quando estão na fase de mania, e essa fase ela tá muito pro alto, essas pessoas precisam muitas vezes de uma internação, porque ela perde a noção da realidade, ela fica bem fora da casinha. Se por um acaso você conhece alguém que tem transtorno bipolar ou você tem, quando você for numa consulta, não fale, não tenha vergonha. Não fale que você tem depressão. Porque se você falar que você tem depressão porque você está num momento, né, do humor baixo, você vai ser tratado como depressivo. E é completamente diferente o tratamento. E isso é importante que quem cuida de você, o seu médico, o seu psicólogo, as pessoas do seu meio saibam, até para poderem te ajudar quando você precisar. O que é a depressão do transtorno bipolar tipo 1? É o humor para baixo. A pessoa ela perde a vitalidade, ela perde o prazer em atividades que até então ela tinha prazer, ela tem um sentimento de menos-valia, uma culpa. Então, gente, depressão não é um dia acordar triste. Quando acontece alguma coisa que desencadeia a tristeza na gente, isso não é depressão, isso é uma reação natural. A depressão é quando esses sintomas persistem por muitas semanas. O diagnóstico de um bipolar tipo 1, ele normalmente acontece na fase da mania, porque muitas vezes essas pessoas são tratadas como depressiva por longos anos, porque está na depressão, mas não teve o episódio de mania. Existem também, em contrapartida, pessoas que têm transtorno bipolar tipo 1 e que nunca terão um episódio depressivo. Ela só vai ter o episódio de mania. Compra demais, gasta demais, comportamentos sexuais que pode colocar a vida em risco, pode fazer uso abusivo de drogas, de álcool, compulsões de um modo geral. A pessoa dorme menos horas por dia, ela tem uma energia acima do normal, ela tem um hiperfoco em algo que ela goste de fazer, então ela começa a trabalhar mais, ela começa a estudar mais. É uma coisa fora do comum. Quem está de fora percebe que tem alguma coisa um pouco diferente. Então o diagnóstico pode levar anos. O bipolar tipo 2 é um diagnóstico que pode levar mais tempo ainda, até 13 anos. Normalmente, os primeiros episódios acontecem na adolescência, depois dos 15 anos, aos 18 anos. O bipolar tipo 2, ele é uma versão do bipolar tipo 1 com oscilações mais sutis. Então, a gente não usa o termo mania para o bipolar tipo 2. Ele entra em fase de hipomania. Então, é um excesso para cima, humor para cima, mas com mudanças sutis. Então, essa pessoa ela vai dormir menos, ela vai ficar um pouco irritada, isso também, esse ciclo dura também pelo menos 4 dias e precisa ter uma série de critérios, tá? A pessoa, se você tá vendo, a pessoa tá sem dormir há 3 dias, é bipolar. Não faça isso. Eu estou gravando esse vídeo como utilidade para você conhecer, para você se conhecer, para você não usar um termo de uma maneira adequada, para você não rotular as pessoas, tá? É um conhecimento geral.
O bipolar tipo 2, então, ele vai ter um sentimento de grandiosidade, fica com a autoestima elevada, tem comportamentos mais impulsivos, pode gastar mais dinheiro em compras, em apostas, e depois ele entra num ciclo depressivo. A outra informação muito interessante é que uma pessoa com transtorno bipolar vai passar 50% da vida dela normal, sem depressão e sem mania. Ela não vai estar nem com o humor para baixo e nem com o humor para cima. E isso também dificulta o diagnóstico. E aí ela vai passar 49% na vida dela em depressão e 1% em hipomania. Onde está o perigo? O comprometimento que essas pessoas têm quando não tratadas nas suas relações interpessoais, relações de trabalho, relações de negócio, relações com dinheiro. Eu já ouvi histórias de pessoa que gastou o patrimônio da família endoitada, pagando tudo para todo mundo, ou a pessoa comprou uma fazenda com dinheiro que era da família, herança da família. Então essa pessoa, ela faz atos impulsivos que prejudica a si e que pode prejudicar aos outros também. Normalmente, uma pessoa que tem transtorno bipolar tem outras comorbidades. Isso é muito comum nos transtornos. Então ela tem transtorno bipolar, mas ela tem transtorno de ansiedade. Ou ela tem transtorno de bipolar, mas ela tem personalidade narcisista. É muito comum essas comorbidades. Então só um profissional qualificado para poder dar um diagnóstico adequado e o tratamento adequado. Como eu disse, uma pessoa com transtorno bipolar vai ter transtorno bipolar a vida toda. Outro dia eu ouvi um psiquiatra falando uma coisa genial. TDAH. A pessoa é TDAH. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Se você quiser saber a diferença, a impulsividade do TDAH sempre existiu. Os sintomas do TDAH começaram na infância e são sintomas diferentes, apesar de ser um transtorno que também leva a pessoa à impulsividade, a ter um hiperfoco, né? A ter uma fala acelerada. Essa fala acelerada, esse escape de ideias também acontece no transtorno bipolar. Só que o TDAH, ele é neurobiológico, neurodesenvolvimento, acontece na infância. O transtorno bipolar normalmente acontece da adolescência para a vida adulta. O TDAH, ele não tem essas oscilações de humor muito para baixo e humor muito para cima. A impulsividade e o hiperfoco, eles são diferentes. O terceiro tipo é o ciclotímico. Ele não tem um humor tão alto quanto o tipo 1, nem quanto o tipo 2, e nem um humor tão para baixo quanto tipo 1, nem quanto tipo 2. Ele passa por períodos, pequenos períodos, um pouquinho mais elevados e um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho menos sono, um pouquinho mais sono. Um pouquinho mais impulsividade, mais irritabilidade. Muitas vezes confundindo-se até com a personalidade. Mas essa ciclotimia tem um impacto na vida da pessoa, porque essa pessoa, ela fica impulsiva, muito menos impulsiva que o bipolar tipo 1 e menos impulsiva que o bipolar tipo 2 quando está virado na hipomania. Mas
Essas pequenas impulsividades também acarreta prejuízo a essa pessoa. Trabalho, às vezes essa pessoa muda de trabalho, termina relacionamento, fala coisas, porque fica assim, quando está ativado, o freio moral fica menor, então a pessoa fala coisas que não deveria contar, que não deveria falar. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu na minha empresa. Eu tinha um funcionário que falou para mim que ele tinha depressão. Tô sabendo que ele tem depressão, tá tudo bem. Ele era bipolar tipo 1 e ele fez a virada maníaca. E eu percebi no dia, isso, eu tinha uns 23 anos, mas eu já era formada em psicologia. Eu percebi que ele estava na virada maníaca porque ele estava falando demais, humor muito para cima, lembra? Para cima, humor muito para cima, falando demais, chegando cedo, né? Ele estava bem surtado e ele era do departamento pessoal e a gente ia fazer um desligamento de uma pessoa que a gente não ia dar justa causa, mas era uma justa causa. A pessoa tinha tido atitudes que não eram próprias lá, não eram adequadas. Para não ter problema, íamos desligar a pessoa. Ele contou, ele foi almoçar na hora do almoço, contou, falou, amanhã você não tá mais aqui. E aí isso virou um problemão, né? Depois a família dele acabou precisando internar ele durante um período até ele baixar essa impulsividade de mania. Porque a pessoa corre risco, ela é um risco para os outros e ela é um risco para si mesmo. O ciclotímico, muitas vezes, ele nem precisa da medicação, ele precisa de uma educação psicológica para ele poder lidar, para ele ter uma rotina antidepressiva, para ele ter uma organização para poder perceber quando ele está com o humor ativado ou quando ele está com o humor para baixo. Na ciclotimia, essas oscilações, elas têm uma duração de uns 2 anos, ficando com espaçamento de uns 2 meses, tudo bem? E depois oscila. Para ter um diagnóstico adequado, é preciso ter um médico que vai te acompanhar, que vai fazer uma anamnese. Muitas vezes, como eu disse no começo do vídeo, o bipolar ele vai ser tratado como depressivo por muitos anos até que ele tenha um episódio de hipomania, se ele for tipo 2, ou de mania, se ele for tipo 1. Às vezes, um excesso de irritação pode ser um indício para que o profissional comece a desconfiar deste diagnóstico. As causas do transtorno bipolar, elas podem ser ambientais, genéticas. Se uma pessoa tem um pai ou uma mãe com transtorno bipolar, ela tem 75% mais de chance de desenvolver esse transtorno do que uma pessoa que não tem. Genética, epigenética, ambiente. Também o transtorno bipolar desencadeado pelo uso de substâncias. Então a pessoa ela entra numa ativação maníaca porque usou cocaína, por exemplo. Já atendi pessoas que entraram em surto porque fumou um baseado. E estava viajando com a galera, experimentou e entrou em surto maníaco. Então, somente um profissional qualificado vai poder ajudar você no diagnóstico. Caterine, por qual motivo você está gravando vídeos desta área no seu canal de constelação? Porque tem vindo muito paciente para mim
para a constelação, para a terapia sistêmica, que vem com estes transtornos. E muitas vezes eu percebo que esta pessoa está com tratamentos inadequados. Não é a minha área de atuação, mas eu entendo que se eu estou a serviço da vida e se eu tenho esse conhecimento para dividir com as pessoas, por que não dividir? Por que não expandir esse conhecimento para que as pessoas busquem ajuda, para que as pessoas não precisem se sentir rotuladas ou com menos-valia, sentir-se inadequadas. Inclusive, muitos workaholics, pessoas bem-sucedidas, são ciclotímicos, porque eles conseguem, quando estão na virada da hipomania, dormir menos, trabalhar mais. Ele é a pessoa que fica mais ativada, com mais energia. Então não faça link de nenhum transtorno mental com fracasso na vida pessoal, porque isso é uma ideia equivocada. Tá tudo bem ter um transtorno mental. Poucas são as pessoas que não têm, principalmente quem vem buscar ajuda. O importante é você entender quando precisa buscar ajuda. Porque é muito triste para a gente que tem um determinado conhecimento ver às vezes uma pessoa extremamente assim, com um pragmatismo extremamente comprometido, e a pessoa dizendo assim, não vou mudar o meu jeito de ser, eu sou assim. E às vezes a pessoa não é assim, às vezes é um transtorno, ela está achando que é a personalidade dela. Às vezes a pessoa tem TDAH, às vezes a pessoa tem TEA e não percebe, e não sabe que é assim. E isso está trazendo sofrimento, está fazendo com que essa pessoa perca a qualidade de vida que ela teria, uma qualidade de vida melhor, se ela estivesse fazendo o acompanhamento e o tratamento necessário. Então, eu entendo que divulgar esse conhecimento, além do conhecimento sistêmico, além do conhecimento de terapias de vidas passadas, pode trazer ajuda às pessoas. Quem tem um transtorno de personalidade bipolar pode fazer constelação, pode fazer regressão, mas precisa estar estabilizado. Você imagina essa pessoa se ela está com a hipomania ativada e você vai mexer num conteúdo que vai revirar ainda mais alguns gatilhos. E isso pode piorar a situação dela. Então, ter esse conhecimento faz com que você possa ajudar um paciente seu que veio para um atendimento. Você pode dar uma orientação, um amigo, um familiar. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Caterine Rieira. Eu peço que você se inscreva nesse canal. Um beijo da Catê e namastê.